Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco. Neste carnaval, precisou, o Bradesco resolve. Olá, boa noite. Boa noite. Ministro das Relações Exteriores, José Serra, do PSDB, pede demissão do cargo. Ele entregou uma carta agora à noite ao presidente Temer e alegou problemas de saúde. O Supremo marca para o dia 22 de março a posse de Alexandre de Moraes. Ele teve o nome aprovado hoje pelo Senado. O novo ministro vai herdar mais de 7.500 ações no STF. Marcelo Odebrecht vai prestar depoimento dentro da ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer. O empreiteiro será ouvido na semana que vem em Curitiba, onde está preso desde junho de 2015. Banco Central reduz a taxa de juros pela 4ª vez seguida. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Quanto riso, quanta alegria. E o Zeca tem mais contas pra pagar. Não estressa. Começo de ano é a mesma historinha, mas o Bradesco vai te ajudar. É só falar com a gente que temos o crédito pra toda situação. IPTU, IPVA ou mais um gasto escolar, o Bradesco resolve, irmão. Eu estou quase para me aposentar. Como é que ficam meus direitos com essa nova reforma? Minuto da Previdência. Edson, depois da lei aprovada, para contribuintes homens com 50 anos ou mais e mulheres com 45 ou mais, existirão regras de transição. Para quem já se aposentou ou já completou os requisitos para se aposentar, nada muda. Para todos os outros, vão valer as novas regras. As mudanças são necessárias para que os benefícios continuem a ser pagos. Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã. Governo Federal. Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na profissão. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre um movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva, por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper. No Todo Seu de hoje, Cristina Padiglione conta tudo o que está rolando nos bastidores da TV. Você já pensou em seguir os passos de sua família na vida profissional? Nós vamos conhecer a história de pessoas que fizeram essa escolha. E já que o assunto é tal pai, tal filho, Bavini, filho do meu querido Sérgio Reis, mostra pra gente seu pop folk e comprova que musicalidade também vem no DNA. Eu só sei viver se for com você. Se foi Todo seu, hoje, 10h30 da noite. Olha, fica comigo porque o programa está impecável. Oferecimento CVC. Sempre com você. Justiça decreta a prisão preventiva de Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, um dos principais líderes da facção criminosa Primeiro Comando da capital, o PCC. Isso acontece menos de um mês depois de GG ser solto da penitenciária de Presidente Venceslau, na região oeste do estado, onde cumpria pena por diversos crimes. Ele ainda é réu pelo assassinato de 2 pessoas. O julgamento no Fórum da Barra Funda, em São Paulo, estava marcado para a última segunda-feira, mas o réu não apareceu. No processo, um dos muitos que responde, Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, é acusado de comandar pelo celular de dentro da cadeia a execução de 2 pessoas para vingar a morte de traficantes ligados ao PCC.
Na semana passada, oficiais de justiça foram intimá-lo no endereço que ele forneceu quando foi libertado do presídio no começo deste mês. A Casa Simples, na Vila Madalena, foi onde o criminoso cresceu, mas hoje abriga outra família. GG começou no crime vendendo drogas no bairro Boêmio, nos anos de 1990. Mas foi na cadeia que galgou importantes posições na organização criminosa. Segundo o Ministério Público, GG é hoje o terceiro nome na hierarquia do PCC, abaixo apenas do chefe, Marcos Camacho, Marcola, e Abel Pacheco, o Vida Louca. Ele é uma pessoa extremamente perigosa, muito articulada, muito perigosa, responsável por vários crimes praticados de dentro da cadeia. GG do Mangue estava preso havia 17 anos, condenado por vários crimes, homicídios, tráfico de drogas e ainda responde a processos que não foram julgados. Foi solto porque o promotor de Presidente Venceslau, de um outro caso em que GG era acusado de mandar matar um detento, retirou a acusação e o juiz concordou. Isso 20 dias antes do julgamento na capital, que agora está marcado para maio e deve acontecer mesmo sem a presença do réu. Autoridades desconfiam que GG do Mangue esteja na fronteira com o Paraguai, onde assumiria os negócios da facção. O alvará de soltura foi assinado pelo juiz Davidson dos Reis, da terceira vara de Presidente Venceslau, a pedido do promotor Ricardo Salvato. Era absolutamente esperada a fuga dele. Ninguém espera de uma pessoa com um perfil como o GG do Mangue que ele tenha respeito pela justiça. Nas ruas, com essa liberdade toda, certamente a propensão dele para a prática do crime aumentará. E isso será realizado em prejuízo da sociedade. O chanceler José Serra pediu demissão no início da noite de hoje do Ministério das Relações Exteriores. Em carta entregue ao presidente Michel Temer, Serra alegou motivos de saúde para deixar a pasta. Ele deverá passar por uma cirurgia na coluna. Em conversa pessoal com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto, José Serra entregou uma carta pedindo a exoneração do posto. No texto, ele afirma que vai precisar passar por um tratamento de saúde durante ao menos 4 meses, período que não poderá fazer viagens internacionais, o que impossibilita o tucano de exercer o cargo de chanceler. Serra havia tomado posse em maio do ano passado. Com a saída do ministério, José Serra volta ao cargo de senador eleito pelo Estado de São Paulo, não perdendo a prerrogativa de foro privilegiado. Serra é um dos citados nas delações dos ex-executivos da Odebrecht e, segundo o jornal Folha de São Paulo, teria recebido 23 milhões de reais a título de Caixa 2 para a campanha em que ele concorreu à presidência da República em 2010. O dinheiro, segundo a delação, teria sido pago em contas na Suíça. Serra nega todas as acusações. José Serra já havia passado por uma cirurgia na coluna em dezembro do ano passado. Desde o início do governo Temer, em 12 de maio de 2016, 7 ministros já deixaram o cargo. E agora é o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a saída de José Serra do governo Temer. Em conversa com o presidente Michel Temer, na noite desta quarta-feira, o tucano José Serra entregou sua carta de demissão. Eu conversei agora há pouco com o ministro Antônio Embaçaí, que é o coordenador político do governo. Ele é tucano como Serra, estava também agora à noite no Palácio do Planalto e foi chamado pelo presidente Temer, presenciou parte da conversa em que seu companheiro de partido entregou o cargo de ministro das Relações Exteriores. Segundo o Embaçaí, Serra exibiu laudos médicos que mostram a natureza do problema que enfrenta na coluna cervical. Embaçaí disse que Serra terá de fazer um tratamento cuja duração deve ser de pelo menos 4 meses. Serra alegou que isso o impede de realizar viagens internacionais, que são inevitáveis na rotina de um chanceler. Serra alegou que, em sua última viagem, teve dores muito fortes. O ministro, agora ex-ministro, disse que reassumirá o seu mandato de senador e vai cuidar da saúde. Serra é citado na delação da Odebrecht, deve enfrentar problemas penais pela frente. Mas nada muda para ele nessa matéria. Como senador, Serra mantém o foro privilegiado do Supremo Tribunal Federal. Não há, por hora, informação sobre o nome do substituto do novo chanceler. Boa noite. Marcelo Odebrecht vai prestar depoimento dentro da ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer.
A decisão é do ministro Herman Benjamin, relator da matéria no Tribunal Superior Eleitoral. Ele teve aval do relator da Lava Jato no STF, Edson Fachin, e do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A ação foi proposta pelo PSDB, que acusa a campanha de Dilma Temer por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2014. O depoimento de Marcelo Odebrecht será na próxima quarta-feira, dia 1º de março, em Curitiba, onde o empreiteiro está preso. Outros ex-executivos da Odebrecht também serão ouvidos, entre eles Cláudio Melo Filho. Em delação premiada, ele disse que o presidente Michel Temer pediu 10 milhões de reais a Marcelo Odebrecht em 2014 e que parte do dinheiro foi repassado para o atual ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e para o amigo pessoal e ex-assessor de Temer, José Yunes, ambos do PMDB. Todos negam qualquer irregularidade. Ao se posicionar a favor dos depoimentos, Rodrigo Janot disse que pelo menos outros 3 delatores da Odebrecht relataram sobre questões envolvendo a campanha eleitoral de Dilma Temer. Citou os ex-executivos Alexandrino Alencar, Benedito Barbosa Júnior e Fernando Reis. O julgamento da ação, que pode cassar o mandato de Temer e deixar Dilma impedida de assumir cargos públicos, ainda não tem data para acontecer no TSE. E em depoimento ao TSE, o motorista Jonathan Gomes Bastos afirmou ter efetivado entregas de volumes em dinheiro em espécie a membros do PT. A entrega teria sido feita por determinação de Carlos Cortegoso, apontado como proprietário da Focal, uma das gráficas contratadas para prestar serviço à campanha de Dilma e Temer em 2014. Segundo as investigações, Jonathan Gomes era um laranja da gráfica Focal. O PT ainda não se pronunciou. Relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, rejeita pedidos apresentados por políticos em processos relacionados às investigações. Edson Fachin recusou dar acesso às defesas do ex-presidente Lula e do senador Aécio Neves do PSDB às delações premiadas que ainda estão sob sigilo. Lula pediu o conteúdo do termo de colaboração firmado entre o Ministério Público Federal e o ex-deputado federal Pedro Correia do PP. Aécio queria ter acesso às delações de 2 ex-executivos da empreiteira Odebrecht. O relator da Lava Jato também não concedeu habeas corpus para o ex-ministro José Dirceu, nem para o ex-senador Gin Argelo do PTB. Segundo Fachin, os pedidos de liberdade não puderam ser apreciados porque foram apresentados antes de Argelo e Dirceu terem sido condenados pelo juiz Sérgio Moro. Os dois estão presos no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Fachin ainda negou o pedido da defesa do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, para que ele fosse transferido para a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Cunha também está preso no Complexo Médico Penal de Pinhais. Na decisão, Fachin afirmou que Cunha, ao ter o mandato cassado, perdeu a prerrogativa de foro no Supremo, não cabendo mais à Corte apreciar os pedidos dele. Procurador-Geral da República pede mais prazo para inquérito contra Aécio Neves, do PSDB, Eduardo Paes, do PMDB e Delcídio do Amaral, no STF. Rodrigo Janot pediu 120 dias para cumprir diligência e 60 dias para a Polícia Federal cumprir determinações. De acordo com Janot, no decorrer desse intervalo de tempo, a Procuradoria providenciará a análise dos documentos da CPMI dos Correios constantes do Congresso Nacional. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, mantém na cadeia o ex-presidente da Eletronuclear, almirante Otton Luiz Pinheiro. Ele foi condenado pelo juiz Marcelo Bretas a 43 anos de prisão por envolvimento em esquema de corrupção nas obras da usina de Angra 3. Atualmente, ele está detido em uma base da Marinha em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Depois da aprovação do Senado, o presidente Michel Temer nomeia o ex-ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para o Supremo Tribunal Federal. A publicação foi feita em edição extra no Diário Oficial da União. Na corte, Moraes vai herdar cerca de 7.500 ações que estavam com Teoriza Vasque. A posse será no dia 22 de março. O nome de Moraes foi aprovado pelo Senado por 55-13 em votação secreta. Outros 13 senadores não votaram.
Ele entra no lugar de Teori Zavascki, que morreu no mês passado. Alexandre de Moraes será o primeiro-ministro do STF indicado por Michel Temer. A sabatina dele ontem durou quase 12 horas, a mais longa da história. Ele disse que sua atuação será de independência e prometeu absoluta imparcialidade ao julgar a Lava Jato. O indicado, como ficou comprovado ao longo de toda a sabatina no dia de ontem, ao longo de todo o processo de indicação, demonstrou o seu saber jurídico, o seu conhecimento jurídico, todo o preenchimento dos pré-requisitos legais, uma vida ilibada. Espero agora do senhor Alexandre de Moraes um comportamento à altura de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós temos precedentes de ministros que foram indicados com relações íntimas com o partido do presidente da República, mas logo em seguida atuou no Supremo com a independência necessária. Eu quero acreditar que o senhor Alexandre de Moraes vai preservar a sua biografia. Moraes é doutor em Direito Constitucional pela USP. Em São Paulo, foi promotor de Justiça e leciona em diversas faculdades. No serviço público, foi secretário estadual de Justiça e Cidadania e de Segurança Pública nas gestões de Geraldo Alckmin. Ele ainda presidiu a antiga FEBEM, hoje Fundação Casa. Foi o secretário dos Transportes da capital paulista no governo Kassab. Alexandre de Moraes estava no governo Temer como ministro da Justiça desde maio do ano passado, quando o presidente assumiu o cargo. Ao todo, o processo de confirmação de Moraes levou 35 dias desde a abertura da vaga no STF até a votação de hoje. A confirmação de Edson Fachin levou 293 dias. No STF, Moraes herdará cerca de 7.500 ações que estavam com o ministro Teori Zavascki. Moraes só não ficará com os processos da Lava Jato, que passaram para Fachin. Moraes deve ser o revisor da matéria apenas nos casos em que chegar ao plenário do STF. A turbina de um avião da Latam pegou fogo no aeroporto de Congonhas no momento da decolagem. Nenhum passageiro se feriu. O avião seguiria de São Paulo para o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, próximo das 6 da tarde. Segundo relatos, no momento dos procedimentos de decolagem, uma das turbinas explodiu e começou a pegar fogo. Imediatamente a pista foi interditada e os bombeiros iniciaram os procedimentos de controle das chamas. Os passageiros deixaram o avião sem ferimentos logo após os procedimentos de esfriamento. A Latam, dona da aeronave, disse que já abriu processo para investigar as causas do acidente. Choveu forte durante a tarde aqui na capital. Em algumas regiões da cidade houve até tempestade de granizo. A água invadiu a Avenida Marquês de São Vicente, na Zona Oeste. Um idoso precisou de ajuda para sair do carro que ficou ilhado. Às 4h30 da tarde, o Centro de Gerenciamento de Emergência colocou parte das zonas Oeste e Norte e as marginais em estado de atenção para alagamentos. O CGE também registrou queda de granizo nos bairros do Jaguaré, Barra Funda, Paraíso e Consolação. Na região central, no Minhocão, também teve enchente. Por causa dos alagamentos, o trânsito na cidade ficou complicado. Houve falhas nos trens da CPTM. Os trens do metrô passaram a operar com velocidade reduzida e o aeroporto de Congonhas chegou a suspender as decolagens pouco depois das 5 da tarde. Então veja agora a previsão para amanhã. A passagem de uma frente fria pelo mar influencia o tempo por aqui, aumentando a chance de chuva. A previsão para todo o estado amanhã é a mesma. Sol e tempo firme ao amanhecer e pancadas isoladas de chuva entre o final da tarde e o início da noite. No centro-oeste paulista, máxima amanhã de 35 graus em Presidente Bernardes. Já na porção norte, máxima de 33 em Araraquara e também em Bauru. E na faixa leste, máxima de até 32 graus em Campinas. Na capital, a chuva finalmente dá as caras. Amanhã, pancadas isoladas e máxima de 33 graus. Na sexta, já são esperados temporais, máxima de 32. E no sábado, pancadas de chuva à tarde e máxima também de 32 graus. A Agência Espacial Americana anunciou a descoberta de 7 planetas de tamanho e condições climáticas similares à Terra.
Os novos planetas fazem parte do sistema planetário da estrela TRAPPIST-1, localizada a 40 anos-luz do Sol. Em maio de 2016, pesquisa da Universidade de Liège, na Bélgica, já havia encontrado sinais de 3 destes exoplanetas que transitavam ao redor da estrela anã, o que levou ao aprofundamento da pesquisa. De acordo com a NASA, todos orbitam a uma distância que possibilita a existência de água líquida em algum ponto da superfície, o que abre a possibilidade para que tenham condições de abrigar vida. Este é o sistema com o maior número de planetas, tão grande quanto a Terra, já descoberto. O Departamento de Polícia Metropolitana do Reino Unido anunciou uma mulher como a primeira comandante da história da Scotland Yard. Cressida Dick foi a responsável pela operação que matou o brasileiro Jean Charles de Menezes por engano no metrô de Londres em 2005. Ele foi baleado com 7 tiros por agentes à paisana depois de um erro de identificação da polícia que apontou Jean como um dos suspeitos de uma tentativa de atentado ao metrô um dia antes. Apesar da admissão do erro, Cressida e outros policiais responsáveis pelo caso foram inocentados e a Scotland Yard recebeu apenas uma multa por violações das leis de acidente de trabalho. A família de Jean Charles criticou a escolha, afirmando que Cressida estava sendo premiada por um erro grotesco que custou a vida de um homem e ainda poderá custar a vida de outros se voltar a se repetir. O governo da Malásia aponta um diplomata da Coreia do Norte como mais um dos suspeitos de participação na morte do irmão de Kim Jong-un. Hyun Kwang-song, de 44 anos, é o segundo secretário da Embaixada da Coreia do Norte em Kuala Lumpur. Segundo a polícia, ele e outros 3 homens que teriam envolvimento na morte de Kim Jong-nam fugiram do país logo depois do ataque e estariam em Pyongyang. A Malásia rejeitou a proposta de investigação conjunta entre os 2 países e reforçou a segurança em frente ao necrotério depois de uma suposta tentativa de roubo do corpo de Kim Jong-nam. As 2 mulheres que participaram do envenenamento seguem presas e, segundo a polícia, alegaram que pensavam estar participando de uma pegadinha de um programa de TV. Ainda segundo o governo malaio, elas teriam praticado as ações em um shopping da capital do país antes do ataque na semana passada. Vamos falar agora de economia. O Banco Central reduziu os juros pela 4ª vez seguida, agora para 12,25% ao ano. Em decisão unânime, na tarde de hoje, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, cortou a taxa Selic em 0,75 ponto percentual. Com isso, os juros chegaram ao menor patamar desde o início de 2015. E depois da decisão do Banco Central de reduzir a Selic, Bradesco, Itaú Unibanco e Banco do Brasil também anunciaram a queda das taxas de juros de algumas de suas principais linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas. E agora o comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Além de baixar os juros nesse tantinho aí que a gente acabou de ver, o Banco Central disse hoje 2 coisas importantes. Primeiro, disse pela primeira vez que há sinais de que a economia está parando de encolher, isto é, de que a recessão parece que vai acabar. Sinais de que vamos, enfim, parar de piorar. Segunda coisa importante, o Banco Central levantou a possibilidade de que pode vir a baixar os juros de modo mais rápido do que vem fazendo. Não disse que vai, mas que pode. Talvez corte mais agora, antecipando os cortes que faria no final do ano. Talvez corte mais se a economia ainda estiver fraca e a inflação continuar caindo. Pode parecer que esses cortes de menos de 1% na taxa de juros não signifiquem nada, que ninguém vê essas taxas aí pelas lojas, taxas de 12%. A gente vê taxas de 100, 200. Mas essa taxa do Banco Central influencia as outras taxas de juros, aos poucos. Influencia especialmente o custo do dinheiro para empresas maiores. Uma diferença de 2% pode levar uma empresa a não fazer um investimento. Com juros menores, portanto, há mais negócios e consumo. É uma chance de a economia começar a sair do buraco. O que está em discussão agora é se a economia brasileira está tão fraquinha que precisa de um remédio mais forte, de quedas de juros mais rápidas. Muita gente acha que sim. O Banco Central piscou, disse que é possível. Enfim, nessa nossa desgraça, começam a aparecer algumas noticiazinhas menos piores. Boa noite.
A Receita Federal libera amanhã o programa do Imposto de Renda 2017, referente ao ano base 2016. A temporada de entrega das declarações começa em 2 de março e vai até 28 de abril. São esperadas 28 milhões e 300 mil declarações. Neste ano, não será preciso baixar 2 programas. A versão 2017 traz um único programa integrado para preenchimento e transmissão. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fica agora com Rony Fon no Todo Seu. Não perca o melhor do futebol debate no Mesa Redonda. Neste domingo, 9 da noite. Assista agora. Todo Seu.